Serket entregou seus prisioneiros para os outros e sentou-se frustrado entre eles. Sebak se aproximou dela e disse sem nenhuma reverência ao que ela era: "Não ache que é sua culpa ou que fez algo errado. Ele sente falta da amante, a rainha do submundo. Ela deve ter lhe contado sobre isso." Serket respirou fundo e respondeu para Sebak: "Se a tristeza e reclusão dele é por causa disso, sua vida será de eterna tristeza. Astarte não retornará do submundo. Não caminhará mais entre os mortais." Por que a deusa Astarte tomou essa decisão, na reta final de nossa luta? Ela não queria que o escorpião tivesse dúvidas ou relutasse em sua missão de destruir esse demônio, nem que ela fosse usada como ameaça para conter ele. Por isso ela se foi e deixou ele livre de sua promessa. E quanto ao sentimento, ela não o ama mais? Esse jovem passou o inferno por ela. Estava disposto a dar a vida por ela. Em todos os meus séculos de vida, nunca conheci um vampiro com um amor tão verdadeiro e puro como o dele. Serket bateu de leve no ombro de Sebak e lhe disse: "Na morte não existe amor ou qualquer outro sentimento, quando ela é o fim de tudo." Sebak ficou pensativo com o que Serket falou e pensou que talvez fosse melhor assim. Sem Astarte para distraí-lo ou preocupá-lo, o escorpião fosse mais objetivo no que teria que fazer. Porém, uma coisa o intrigava. Ele então perguntou: "Por que está aqui?" Serket sorriu e respondeu: "Estou aqui pelo escorpião. Em toda a minha vida como deusa elegendo reis escorpiões, enfim encontrei um que verdadeiramente é um rei escorpião. Ele não é só venenoso, como alguns. Como fala a língua deles, como eu. Estou fascinada e tomada de desejos por ele. Quando soube da decisão de Astarte, resolvi assumir seu posto de protetora dele." Sebak riu e falou: "Sabe que não pode tocá-lo, não é? Astarte o tornou venenoso por um motivo, para garantir que ela fosse a única a tocá-lo. Outra que não fosse ela morre em segundos, com apenas um beijo. Sou a deusa escorpião, Sebak. Todos os venenos correm em minhas veias. Sou tão venenosa quanto ele. Então minha cara só terá que conquistar o coração dele, que pertence a Astarte, mesmo ela o libertando de sua promessa de reinar ao lado dela." Serket sorriu e se levantou, indo na mesma direção que Cássia havia ido. Quando ela saiu, Sebak se juntou aos outros e Khalid perguntou: "Descobriu o que ela enfim faz aqui? Não que eu esteja reclamando. Ela foi de grande ajuda." Todos riram, e depois de beber um gole de vitais, Sebak respondeu: "Mais uma candidata amante do escorpião." Diante do silêncio de todos, Jarri falou: "Bem, já estava preocupado com a partida da deusa Astarte. Ainda bem que ele atraiu outra deusa poderosa." Todos riram muito com o comentário de Jarri e continuaram a beber e festejar aquele dia e a sua pequena vitória. Aira sentou-se ao lado de Girard e ele a abraçou. Estava feliz de tê-la ali com ele. Apesar dela estar diferente, ele sentia a mesma sinceridade e amor por ele que vinha dela, e aquilo aquecia seu coração. Serket caminhou pelos corredores e galerias do templo, à procura de Cassian. O encontrou sentado em uma das saídas do templo. Ela se aproximou e sentou ao lado dele, que observava Latuete se mover nas areias do deserto. Ela recostou a cabeça em seu ombro e ele a abraçou, e depois de um silêncio ele perguntou: "Por que se esconde nessa nova forma? Achou que eu não iria lhe reconhecer?" Serket riu entrelaçando suas mãos na dele, e então respondeu: "Não quero que os outros saibam. Não saberão, eu prometo. Serket é uma deusa do submundo. Como Sebak disse, meu reino é vasto, e há muitas rivalidades entre os residentes poderosos de lá. A prova disso foi o Agrabe, que quis assumir o controle de seu corpo. Porém eu sou, ou melhor, era a mais poderosa de todos.
Depois que meu pai me ameaçou, tomei uma decisão. Fiz uma proposta a Serket e ela aceitou, pois não há muitos adoradores de Serket como há da deusa Astarte. Nós trocamos de lugar. Ela ocupa o meu e eu o dela. Agora o posto de deusa do submundo pertence a ela, e o título de deusa escorpião do Egito me pertence. Abri mão do meu mundo por você, meu belo escorpião negro. Por isso me libertou da promessa de ser seu rei no submundo, e também porque eu te amo, e ficar ao seu lado é a única coisa que eu quero. Imaginei que nada fosse mais importante que seu reino. Eu estava disposto a renunciar à minha vida para ficar ao seu lado no submundo, depois que tudo isso acabasse. Eu sei disso, mas você é mais útil aqui que no submundo. Porém, ficar ao seu lado aqui estava me tirando as forças e pondo você e eu em risco. Nessa forma, não coloco sua vida e nem a minha em perigo, dando vantagens para aquele demônio. Cassian soltou sua mão e a abraçou, puxando-a para mais perto dele. Beijou sua testa e depois seus lábios. Um beijo leve, que logo ficou intenso e íntimo. Ele se levantou junto com ela e foram para uma das muitas salas que havia naquelas ruínas do templo de Hathor. Ele tirou seu turbante e sua capa, cobrindo o chão, para que ela se deitasse, e deitou ao lado dela. Ela então perguntou: como descobriu? Ele se ajeitou ao lado dela e sorriu. Tirou sua coroa e desfez a longa trança que pendia de seus cabelos e então disse: algo em você me lembrou Astarte. Depois o jeito que me rodeou acariciando meu corpo da mesma forma que fez quando nos conhecemos no submundo. Depois disse que realizaria qualquer desejo que eu tivesse. E por fim, as roupas especiais para resistir ao sol. E agora, quando se sentou ao meu lado e recostou sua cabeça em meu ombro, meu corpo inteiro estremeceu. Só você me causa esse efeito. Então tive certeza. Serket se aninhou nos braços dele e deitou a cabeça em seu peito e perguntou: não quis participar da festa com os outros. Eu te conheço bem. Me diga o que te preocupa, meu escorpião. Cassian suspirou e respondeu: depois de amanhã, ao pôr do sol, estarei usando a chave de prata. Tenho medo de falhar, de ser julgado como indigno. Para falar com o guardião dos portais. Afaste essa dúvida, meu amor. Você é sempre justo e correto. Tem bondade dentro de si, além de ser verdadeiro. O Al-Aziz não o escolheria à toa. O guardião verá essas qualidades em você. Ela se virou e debruçou sobre seu peito e continuou: vai dar tudo certo. Eu consigo sentir isso. Cassian acariciou seus cabelos e sorrindo relembrou: me lembro que você não queria nem que eu lesse o Al-Aziz. Ainda corro o risco de ser levado pelos demônios do livro. Eu sei, mas agora eu sei como buscá-lo. Ele a fitou por um momento e depois levantou e a puxou para mais próximo dele. Ela sentou em seu colo, abraçando sua cintura com as pernas, enquanto suas mãos seguravam seu rosto mantendo virado para o dela. As mãos de Cassian percorriam suas coxas, subindo pelas suas costas, e seus braços a envolveram num abraço forte cheio de desejo. Ele precisava, tinha urgência em tê-la. Aquele talvez fosse seu último momento com ela, e ele faria durar o máximo que fosse possível. Os dois se beijaram como se aquele fosse o último beijo deles, carregado de desejo, enquanto Cassian a despia de suas roupas suntuosas de deusa. Seus lábios saíram de sua boca e percorreram seu pescoço até seu ombro. Ele então tomou uma decisão. A mordeu, até sentiu o gosto de seu sangue. Serket arfou com a mordida, e lágrimas escorreram de seus olhos. Cassian lambeu a mordida e deu um leve beijo no local. Depois voltou a beijá-la. Ele havia acabado de reclamá-la como sua por toda a eternidade.
Ela carregava sua marca como ele carregava a dela. Nenhum outro vampiro ou criatura ousaria tocá-la ou desejar possuí-la. Um ato selvagem e primitivo, já não mais praticados por vampiros. Apenas os garus ainda se valia daquilo para escolher uma companheira para a vida toda. Os dois se entregaram ao desejo, deixando que este fosse seu guia naquela noite que cobria o deserto com seu manto negro. A noite seguiu com os outros festejando até que adormeceram, embriagados de Vitae e cansados da luta. O dia já havia começado quando o templo de Hathor mergulhou no silêncio. Serket dormia profundamente deitada sobre o corpo nu de Cássia. A brisa fresca da manhã invade os corredores e salas do templo, tocando de leve a pele dos dois, fazendo Serket se arrepiar. Cássia alisou suas costas e ela se mexeu, se aninhando em seus braços. Foi uma noite intensa de prazer e amor. Ela estava exausta e dessa vez carregava sua semente. Ele garantiu que fosse assim. Caso algo acontecesse com ele, seu descendente continuaria mais poderoso que ele. Cássia se levantou sem acordar Serket. Ia vestir suas roupas, mas aproveitou que todos dormiam e resolveu tirar a dúvida de uma coisa que ele havia descoberto, desde o dia que caminhou coberto de escorpiões até Absimiliarde. Ele foi até a porta, observou o sol que já começava a esquentar. Há muitos dias ele já observava que todas as partes de seu corpo, queimadas pelo sol, quando ele fugia de Rastur, ao se renovarem, o sol não a afetava mais. O que ele sentia quando o sol tocava era um leve ardor suportável. Ele se aproximou da porta e estendeu a mão para fora do sol. Foi como ele imaginou. Não houve dano algum. Ele então caminhou para fora. Podia sentir o sol queimar seu corpo, exceto as partes que já haviam sido queimadas. A dor era intensa. Ele se mantinha firme, permitindo que o sol fizesse seu serviço. Sua carne chiava, queimada pelos raios do sol. Seus ossos já começavam a se mostrar. Quando Gaiji, que estava em sua hora de vigília, sentiu o cheiro da carne queimada e ao seguir o cheiro, pôde ouvir os gemidos de dor de Cássia. Quando o avistou caído na areia, respirando com dificuldade, enquanto se arrastava para o templo, Gaiji correu e jogou sua capa sobre ele, o cobrindo, enquanto dizia: "O que foi isso, filho? Quem fez isso com você?" Cássia respondeu com dificuldade de falar por causa da dor que sentia. "Ninguém fez nada comigo, meu amigo Garou. Eu precisava fazer isso." Gaiji carregou no ombro e o levou para dentro. Serket terminava de se vestir, assustada com os gemidos de Cássia, que ela tinha ouvido. Encontrou os dois entrando no templo e, ao ver o estado de Cássia, ficou apavorada e perguntou: "O que está querendo fazer? Quer se matar?" Ele alisou o rosto dela e disse antes de perder os sentidos: "Se eu estiver certo, o sol não..." Cássia perdeu os sentidos sem terminar a frase. Serket descobriu ele para ver o tamanho do estrago e olhou para Gaiji, que disse: "Vamos precisar de Vitae. Vou ver se sobrou alguém vivo." Quando Gaiji saiu, ela observou Cassian com mais calma e percebeu que as únicas partes que não foram atingidas pelo sol foram as que já haviam sido queimadas antes. Ela lembrou do que a Ira havia falado e do que ela viu em seu espelho d'água, sobre os planos de seu pai para que ele caminhasse de dia. Seria isso possível? Ela se perguntava, passando um de seus véus para retirar as carnes mortas.